Olá para você que sempre nos acompanha aqui no Descomplicando a Bariátrica. Hoje a gente continua com o nosso convidado especial. Não estou falando desse aqui do meu lado, porque vocês já viram que o cara é sacana. Dr. Mário Flamini, estamos com o Dr. Flávio Pirozzi. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante. Eu tenho uma dúvida a começar pelo nome. Diabetes... Como eu posso falar? Diabetes. O termo correto é... A gente fala na terminologia brasileira da palavra, seria o diabetes, né? O e diabetes. No caso, diabetes mellitus, né? Que significa que o paciente, né, vai não, mas aí acabar já é tipo perdendo nome glicose. De árvore. Não, mas diabetes, né? Diabetes eu acho que fica mais prático, né? Então, mas tem dois tipos, né? Porque você tem o tipo 1, tipo 2, você tem o outro tipo de diabetes. Existem outros tipos, mas basicamente, né, hoje a gente tem 80%, 90% dos pacientes com diabetes tipo 2. É o mais comum, né, de todas as formas de diabetes, principalmente porque, né, é uma forma de diabetes que está muito relacionada com questão de fatores genéticos e fatores ambientais, né, principalmente obesidade, presença de pressão alta, colesterol, né, entre outras coisas. Mas hoje eu acho que o maior fator de diabetes tipo 2 é a obesidade, não? Sim, sem sombra de dúvida. Deixa eu perguntar, fica quietinho para eu gostar de você. Doutor, explica para a gente de maneira muito simples o que é o diabetes. Vamos lá, então. Para que as pessoas que estão em casa entendam, porque às vezes ouvem falar, mas não sabem exatamente o que é. O diabetes é uma doença que vai causar o excesso de glicose no nosso sangue, né? E esse excesso de glicose, né, de açúcar, né, no sangue, né, ele vai acabar sendo ruim, né, para vasos, nervos, né, do nosso corpo e, se não controlado, pode dar um monte de complicação, né? Então, a gente tem problemas na parte do olho, na retina, no rim, na parte neurológica, maior risco de infarto, maior risco de AVC, né, o derrame. Então, assim, agora, o tipo de diabetes, né, como a gente já estava falando anteriormente, né, ele acaba sendo, às vezes, diferente vamos dizer assim, né, no como que se origina, né? Então, a gente estava falando do tipo 2, né, que geralmente tem essa questão genética e muito relacionada com a obesidade. Existe o tipo 1, né, que é aquela forma de diabetes que é mais comum, né, na criança e no adolescente, que é aquele paciente que geralmente tem uma doença que a gente chama de doença autoimune, em que há a destruição da célula que produz insulina, e aí esse paciente tem que usar a insulina, né, desde o começo até o resto da vida, né? Agora, o tipo 2 não, né? O tipo 2, geralmente a gente começa com remédios, vai às vezes até aumentando, né? Porque, assim como a gente falou, né, no episódio anterior, né, da obesidade, né, o diabetes é uma doença crônica também, né? Então, a tendência é sempre que ela pode ser progressiva, né? Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso. E, posteriormente, ele pode até precisar também de uso de insulina, né? Se eu tenho na minha família algum diabético, eu posso ter? Sim. O histórico familiar é um dos principais fatores de risco, né? Então, eu sempre gosto de perguntar, né, essa questão, né, tipo, tem alguém na sua família que tem diabetes? Né, porque entrou o histórico familiar no meio, você vai ter que ficar mais atento com essa pessoa. Ah, mas agora ela não tem diabetes, tudo bem. Mas ela é uma forte candidata, né, a se tornar, né? E eu posso ser uma pessoa extremamente magra e ter diabetes? Não é o mais comum, mas pode, né? Hoje a gente, como o Mário falou, né, é realmente assim, né? Dos pacientes com diabetes tipo 2, né? Vamos falar mais do tipo 2 porque acaba, né, sendo o mais comum, né? A gente fala que 80%, 90% dos pacientes com diabetes tipo 2 eles estão acima do peso. Só que tem um percentual aí em torno de uns 10% de pacientes que realmente tem um peso normal, né? Mas pode sim. O senhor lembra qual era o meu, doutor? Eu estava pré-diabético. Aí no caso pré-diabetes tipo 2. Ah, tipo 2. Pré-diabetes tipo 2. Porque eu sempre falo para eles aquela questão da insulina, da resistência insulínica, porque ele vai criando, vamos dizer assim, ele vai criando diabetes ao longo do tempo. Exato. Né? Então, se eu falar bobagem aí, você já me corrige. Então, assim, conforme o paciente ele vai ganhando gordura,
ele vai dificultando a entrada do açúcar nas células. É um mecanismo de proteção. A insulina leva a glicose, né? O açúcar para dentro da célula. E a gordura meio que faz essa resistência, uma dificuldade, né? Então aí o pâncreas ele começa a produzir mais insulina para tentar compensar esse excesso de açúcar que fica no sangue. Nem sabia que tinha pâncreas, gente. O pâncreas é onde produzida a insulina, poxa. Então, assim, vai chegar uma hora que esse pâncreas ele entra numa fadiga, né? Exato. Aí com o tempo esse pâncreas começa a diminuir, né? No começo ele secreta mais, só que depois ele começa a diminuir. Por isso que alguns pacientes, né, geralmente aí mais de 10 anos de evolução de diabetes tipo 2, alguns deles vão precisar usar insulina, né? Porque realmente aí o pâncreas pode deixar de funcionar. Mas é só nessa fase que a gente perde a ajuda da cirurgia pro diabetes, ou mesmo assim, você acha que mesmo assim, depois de 10 anos, quando ele já tem uma falência pancreática, ainda vai ter um benefício com a cirurgia ou não? A cirurgia, né? Você não vai curar, né? Você não vai curar o diabetes. Não vai, a primeira questão eu gosto de deixar isso muito bem claro, né? E até porque a gente até falou um pouquinho, né, dessa questão, né, da volta do peso, né, depois da cirurgia bariátrica, né, que alguns pacientes apresentam. E às vezes é muito comum, o paciente tinha diabetes antes da cirurgia, ele perde peso, o diabetes entra em remissão, não em cura. Né? Isso é um detalhe importante. E às vezes esse paciente volta a ganhar peso e volta o diabetes. Né? Novamente provando que é uma doença crônica. Aí você está me deixando assustado, aí. Então eu emagreci, não estou mais pré-diabético. Exato. Se eu engordar, pode ser que volte. Não quer dizer que vai, mas pode ser que... Não, doutor, vamos fazer outra cirurgia. Se você não se cuidar, você vai ficar assim. Então se cuida. Eu fico fiscalizando o homem, viu? Tem que ficar fiscalizando. Porque não é possível. Arrumei outro filho. Gente. Não, mas isso é bom. Isso é bom até para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes fizeram e não têm essa consciência. Exato. Né? Não sabem disso. Muitos pacientes não têm essa... Não dá para postar todas as fichas no procedimento. Agora, você estava falando da questão, né, do intuito de usar a cirurgia bariátrica como uma forma de ajudar, né, no tratamento do diabetes. A gente tem que entender que, assim, a cirurgia bariátrica, o paciente vai perder peso. Sim. Ele vai perder peso, ele vai diminuir a resistência insulínica. Né? Então, o pâncreas começa a funcionar, né, melhor, a insulina age melhor, né, no corpo desse paciente e automaticamente o controle da glicemia melhora. Né? Agora, se você pega um paciente, né, que já tem muitos anos de diabetes, um paciente que já precisa usar insulina, pode ser que talvez esse paciente não tenha um resultado tão bom, mas vai melhorar. Sim. Isso é fato. Né? Vai diminuir o medicamento. Exatamente, vai diminuir o medicamento. Às vezes o paciente usa uma dose muito alta de insulina, a gente consegue diminuir. Às vezes a gente consegue até parar a insulina e só usar o remédio, né, por via oral. E naqueles pacientes que não têm, por exemplo, uma obesidade grave, são aqueles pacientes que têm obesidade grau 1, que a gente vai entrar na discussão da cirurgia metabólica, Sim. né? Então, assim, são pacientes que têm o IMC entre 30 e 35, ou seja, uma obesidade grau 1. Não seria uma obesidade para a cirurgia, Exato. Mas eles têm o diabetes e não conseguem tratar com o medicamento. A gente tem um período aí de 10 anos para tentar achar um equilíbrio. Se a gente não consegue, a gente pode usar a cirurgia para tratamento. Exato, a gente tem essa normativa, né, do Conselho Federal de Medicina. 10 anos? Só que é até 10 anos. Até 10 anos, porque se ele tiver mais de 10 anos, realmente aí pode ser que não seja, né? O estrago já foi feito também, né, pela doença. Né? Exato. O risco, por exemplo, até dessas complicações que eu citei, né, é muito maior. Né? Mas nesse caso desse paciente que não é tão obeso assim, ele vai melhorar por diminuição da resistência insulínica periférica, diminuição do peso ou por outros mecanismos que a cirurgia existem outros mecanismos. Né? Hoje eu falo, né, a cirurgia... Há muitos anos atrás, a cirurgia bariátrica ela tinha aquela questão de ser um mecanismo de barreira. Né? Vai ser um mecanismo restritivo. Você vai comer menos, você vai perder peso. Hoje a gente sabe que assim, existe o componente restritivo, mas existe o componente metabólico dessas cirurgias. Né? Então, a gente até falou, né, do GLP-1, né, no episódio anterior, né, que é aquele hormônio que nos ajuda a dar saciedade. Por exemplo, quando o paciente faz uma cirurgia bariátrica, né, principalmente aquelas cirurgias tipo bypass, né, que você tem o desvio intestinal,
a produção do GLP-1 aumenta desse paciente. Sim. Né? Então ele vai ter mais saciedade e ao mesmo tempo esse GLP-1 ele também tem um efeito importante no controle do diabetes. Ele aumenta a secreção da insulina. Né? Sem Sim. contar outros benefícios. Né? Então, existem mecanismos restritivos, sim, né, da própria diminuição da alimentação e redução do peso, mas existe um mecanismo metabólico hormonal extremamente importante com a cirurgia. Na sleeve, não, me coloca nesse combo aí. Na sleeve tem também, né? Tem também. Funciona né? bem Ela também. funciona bem. Né? É que assim, eu falo que quando eu tenho uma tendência, né, a meio que falar já para o paciente na avaliação pré-cirúrgica o seguinte: se ele já tem um diabetes já que não está muito bom, eu já falo, já conversa com o teu cirurgião, vai para o bypass. Eu considero que o resultado, né, metabólico é um pouco melhor do que o sleeve. A potência metabólica A potência maior. metabólica é maior. Entendi. Mas no sleeve existe também mudanças metabólicas e hormonais também. Talvez não tão intensa quanto no bypass. Mas É porque o sleeve ele excelente também vai também. dar uma desabsorção. Então, por exemplo, seu estômago hoje ele não consegue fazer a mesma digestão que ele fazia antes. Então a comida ela chega mais inteira ali no duodeno, então ele não vai absorver ali. Então é como se não passasse a comida por ali. Então, desculpa, o intestino não faz a leitura correta, você entendeu? Então aí você pode ter aumento do GLP-1, né, aumento da produção da insulina ali. Entendi. Ô, doutor, seja por pesquisa, seja por convivência ali de pacientes no consultório, a gente conseguiria quantificar, sei lá, tantos por cento dos pacientes que fazem a cirurgia conseguem melhorar o diabetes? olha, Seria possível ou estou pedindo... Não, acho que é possível sim, né? Eu falo que é muito difícil eu pegar um paciente que tem diabetes, usa remédio via oral, tá? Não estou falando daqueles pacientes mais graves Sim. que usam insulina, tá? Que não, que voltam usando remédio. A maioria dos pacientes faz a cirurgia, já tem um controle da glicemia muito bom, antes mesmo de perder peso, né? Isso mostra isso. o perfil metabólico da cirurgia. Esses pacientes Exatamente, conseguem já dá controlar a alta glicemia sem antes. medicamento. Exatamente. E ele sai do hospital já sem remédio, na maioria das vezes. Se eu fosse chutar um número, eu te falaria o seguinte: mais de 95% dos pacientes Eu ia chutar nessa base. a gente consegue fazer isso. É um número muito bom. Sim. Muito bom. Então, você que está aí em dúvida, não que a gente queira converter ninguém a ser um bariátrico, a gente está aqui para descomplicar mesmo o assunto, mas já fique Orientar, sabendo que... Orientar, né, Pois é. doutor? Porque tem tanto mito, tanta coisa que envolve a cirurgia que... Quando o senhor fala para os seus pacientes de, olha, já pensou de repente, né, tentar ali fazer uma redução e tal, a primeira negativa que sempre aparece, qual é? Não, acho que não tem uma que é mais comum, né? Mas assim, realmente às vezes é como eu falei, né? Às vezes o paciente ele aceita, né? Quando você fala em cirurgia, ele aceita. E às vezes tem paciente que realmente fala assim, mas poxa, não, cirurgia, nunca pensei nisso, eu preciso conversar, né? Eu preciso conversar melhor com alguém da minha família, né? E às vezes vamos deixar então, não, tudo bem, conversa, né? Na próxima consulta a gente vê né, isso daí de novo, né? Mas pensa a respeito. Comigo né? foi assim, imagina, você não precisa. Ah, mas você não precisa. Um monte de especialista. Amigo que é economista virou especialista em bariátrica. O meu barbeiro isso virou especialista em bariátrica. Todo mundo virou especialista em bariátrica. É que nem na época da Copa do Mundo, todo mundo vira técnico. Todo mundo vira técnico. E aí falaram assim pra mim, você sabe que assim, eu enganei a minha família, que eu faria. Não é que eu enganei, né? Você sabe do que eu falei, né, pra minha família. Ele perguntou assim, o que você falou para sua família? Eu falei que eu vou fazer um procedimento minimamente invasivo para reduzir o meu peso corporal. Eu só não usei a palavra bariátrica, porque a minha mãe, como ela já está bem idosinha, com 78 anos, quando a gente fala... Flor da idade. Flor da idade... 78. Mas para ela associou que bariátrica mata, né? Ah, não, quem faz bariátrica morre. Então eu usava esse artifício de comunicação e ficou tudo bem.
Acho que aquelas cirurgias desastrosas que tinha no começo, no começo queimaram o procedimento, né? Cirurgia assim, aberta, nome, né? que a cirurgia com dava muito desvios... Desabsortiva violenta, né? Eu tenho uma amiga que técnicas ela fez como faz 11 escopinado, anos e ela tem um corte na barriga horroroso. Exato. Assim, Antigamente se colocava anel, hoje não coloca mais. Enfim, né? Eu acho que muita coisa mudou. A cirurgia hoje é extremamente segura, né? Mesmo num paciente de risco, né? Vamos dizer assim, é um paciente... a gente avalia esse risco, né, pré-operatório do paciente e a gente tem que levar em consideração que a maioria desses pacientes que estão indo para o centro cirúrgico tem obesidade, tem pressão alta, tem diabetes, né? Então são pacientes de risco, mas mesmo assim, né, a taxa de complicação hoje da cirurgia é mínima, né? Então realmente esse medo... Mas a gente não pode banalizar, né? Eu acho que não pode banalizar. Mas, por exemplo, eu vou puxar o gancho, né, pro próprio tratamento da obesidade, né? Quando, às vezes, o paciente, por exemplo, é muito comum no consultório, a mulher vai no consultório e fala assim, doutor, eu não falei pro meu marido que eu estou usando remédio para emagrecer. Por quê? Porque existe um preconceito, né? Preconceito em relação às cirurgias antigas, preconceito em relação aos remédios antigos para tratamento da obesidade, né? E as pessoas carregam realmente isso ainda, infelizmente, né? Você tem vergonha de falar do remédio, mas imagina da cirurgia. Da cirurgia. Né? É o que eu trabalhei muito na terapia. E por isso é muito importante a terapia. Tem gente que fala, não, vai lá, arruma alguém assina lá para você. Gente, não é assim. E olha que eu já faço terapia há 22 anos. Terapia mesmo. Às vezes o paciente chega e fala assim, mas se eu falar isso para psicóloga, não vai deixar operar. Ela vai bloquear. Não, mas bloqueia, resolve isso aí primeiro. Você tem que conversar com o seu psicólogo justamente por isso, porque te surgem assim, são vários pensamentos assim, que você é um fracassado, que você tentou de tudo e não conseguiu, aquele lá é um... ex-gordo é ex-gordo e nunca vai deixar de ser ex-gordo, enfim... Muitas coisas. Eu tenho um amigo que ele foi o primeiro a falar, não, mas você não precisa. Aí hoje ele fala assim pra mim, nossa, tá bonito, colocou tal roupa. Aí eu coloco entre aspas assim, mas você não precisa. Ele fala assim, era tudo uma mentira. A gente brinca muito, né? Mas as pessoas têm muito disso, né? Tipo, a pessoa tá acima do peso, não, tá bom assim, né? Não sei o quê. Aí você emagrece, ela faz exatamente o contrário. Nossa, você tá muito magro. Poxa, sabe, as pessoas... eu falo para os pacientes, cuidado com o palpite, né, de parente, de vizinho, porque, nossa senhora, isso daí Doutor, comigo foi diferente. Muito chato. Depois que eu emagreci, eu fiquei um tempo sem ir a eventos e tal, e aí eu fui a um evento no shopping, e todo mundo que me conhecia começou a me elogiar. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, todo mundo tá me elogiando. Ela falou assim, filho, então você tava feio mesmo. Porque quando as pessoas elogiam é porque você tava feio mesmo. Eu falei, obrigado pela força. E ela não queria que eu emagrecesse. E hoje ela me elogia um monte. Ela fala, como eu tava errada, né? Porque te vê bem e te vê feliz, né? Exatamente. A qualidade de vida é impressionante. Agora, doutor... Perdão, eu só falando, né, a questão assim como na obesidade, né, eu achei importante a gente fazer o tratamento clínico e medicamentoso primeiro, né? Isso. No diabetes também, né? Eu acho que a gente tem um arsenal medicamentoso hoje extremamente vasto. Então, o paciente, né, seria interessante, a primeira coisa, tentar mudar o estilo de vida, tentar usar medicamentos, né, apropriados para o tratamento do diabetes. E se ele tiver indicação, né? Exatamente. Acho a cirurgia... Então, também, assim, pro diabetes também é a mesma coisa que a obesidade. Não é a primeira... tenho diabetes tipo 2, eu vou operar. Não. Calma. Vamos tentar primeiro o tratamento, vamos ajeitar a casinha, vamos melhorar o estilo de vida, vamos comer melhor, alimentar melhor. Exato. A gente pode tomar remédio. Às vezes, se ele conseguir no começo já segurar a onda ali e corrigir o que está errado, às vezes ele para de tomar o remédio. Às vezes... Por si só, ele baixa o peso, ele controla a glicemia e aí ele controla a doença sem precisar fazer um tratamento mais agressivo. Agora, quando ele perde a rédea, e aí ele vai, toma um remédio, toma 2, toma associação e não melhora, aí a gente tem que pensar no tratamento cirúrgico. Exato. Então, o caminho é sempre esse. Vai para o endocrinologista ou passa antes pelo nutricionista. Qual que é o caminho que as pessoas aí...
que estão em dúvida Associação de devem coisas. seguir. Eu acho que não é uma questão de ordem, né? De passa primeiro, né? Eu falo, é uma questão de associar, né? Vamos começar a tratar o diabetes, passa no endocrinologista, passa no nutricionista, passa em psicólogo, né? Eu sempre brinco, né, com os pacientes, doutor, eu preciso passar no nutricionista, né? Preciso passar no psicólogo. Eu sempre brinco, né, com os pacientes e, assim, isso é cientificamente comprovado. Quanto mais gente no seu pé, melhor vai ser o resultado, né? Então, eu acho que é essencial, né, que o paciente tenha essa consciência que o negócio é multiprofissional, né? O Então tratamento. não chega já batendo aqui, a essa porta. Não. Primeiro é Na aqui. questão do diabetes, realmente... questão do diabetes é aqui. Até da obesidade. E da própria obesidade também, né? não é o primeiro lugar, não pode aparecer lá. E essa questão multiprofissional é extremamente importante, né? Quando a gente também chega na situação da cirurgia bariátrica, tanto antes quanto depois da cirurgia, novamente, o paciente precisa acompanhar, mas o diabetes sumiu. Não importa, né? Você pode, como eu falei, você pode voltar a ganhar peso e ter o diabetes voltar. Então, vamos ficar de olho, vamos fazendo exames, vamos acompanhando, vamos ver como é que está teu peso, como é que está a evolução. E aí entra, né, no pré-operatório, cirurgião, endócrino, anestesista, Exatamente. cardiologista, né, psicólogo, nutricionista, Fisioterapeuta. depois, né, a mesma coisa, passa no cirurgião, passa no endócrino, continua com o nutricionista, continua com o psicólogo, isso é Exatamente. essencial. Exatamente. É isso, senhores. Eu acho que falamos Se deixar tudo, né? assunto, temos... Apesar que a gente Dá pra gravar mais uns 3, 4 episódios. Ó, Mas é isso, quero, doutor, te agradecer imensamente o convite. eu que agradeço o convite de vocês. Eu também fiquei muito feliz de Dois poder grandes contar amigos. com você aqui, viu? Porque você é fera mesmo. Quando eu falo, eu não tô brincando, não. O Flávio, ele é um cara fantástico, nota 1000, sabe muito, cuida da minha família inteira também. E é uma pessoa que eu recomendo aí para os pacientes, porque eu sei da capacidade dele. Conheço ele antes de você, meu filho. Gente, quero deixar um abraço a todo mundo. Curte, compartilha, manda pro seu amigo. É o que a gente estava falando. Quando você vai lá e curte, você mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante, que é um conteúdo legal, que pode ser mostrado para mais pessoas. Engaja com a gente. O coração aqui é imenso. O deles também, mas o meu estômago é pequenininho. A única coisa que mudou na minha vida. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.